Olá! O programa Extra Classe de hoje debate o folclore e as culturas populares. Além disso, você confere uma retrospectiva do Sempre em Movimento. O Extra Classe está começando agora. O folclore é uma das principais expressões da riqueza cultural de um povo. As crendices, lendas, danças e trajes regionais, o artesanato, os costumes, os cultos e as religiosidades populares, tudo isso faz parte do universo da sabedoria popular e é uma ótima matéria-prima para a sala de aula. A presença dessas práticas, representações e conhecimentos populares no ambiente escolar é o tema da entrevista de hoje, que você confere agora. Para falar um pouco mais sobre folclore e culturas populares na escola, nosso convidado é Tião Rocha, educador popular, folclorista e antropólogo, autor também de vários livros, artigos e textos sobre esse assunto. Olá, Tião, tudo bem? Olá, tudo bem e você? Tião, por que você decidiu ser folclorista? Como que o folclore entrou na sua vida? Eu acho que foi um trauma de infância. Quando eu fui para a escola, aos 7 anos pela primeira vez, primeiro dia de aula, a professora começou a ler um livro, As Mais Belas Histórias, Dona Lúcia Casa Santa, começava assim. Era uma vez, num lugar muito distante, havia um rei, uma rainha, etc. Eu levantei a mão e falei, professora, eu tenho uma tia que é rainha. Ela falou, tá bom, meu filho, fica quietinho aí, vamos em frente. Ela continuou falando a história, lendo a história, eu manifestei, professora, eu tenho uma tia que é rainha. Ela falou, cala a boca, meu. Essa história da carochinha, isso não existe. Na terceira vez que eu falei, ela me deu um tranco. No final da aula, me levou na sala da diretora, falou, olha, esse menino estava atrapalhando a aula, falou que tem uma tia que é a rainha. A diretora falou, bom, você quer ir embora? Você quer ser expulso, quer transferido no primeiro dia de aula? Volta para sua sala e nunca mais volta disso. Eu calei minha boca. Quando eu fui para o ginásio, a primeira aula que eu tive foi só do Brasil. E o professor começou, nós vamos dar os grandes descobrimentos, etc. e tal, porque os reis de Portugal, eu levantei a mão e falei, professor, eu tenho uma tia que era rainha. Falei, começamos mal, né? Pô, ganho mal, trabalho muito. Pô, primeiro dia, você vai me encher o saco? Tá? Olha seu nome, Tião. Eu nunca mais... Quando era a época de fazer universidade, eu estava em Ouro Preto, vivia em Ouro Preto, lendo um livro do John Steinbeck. Eu me dei conta que eu não sabia nada daquela cidade e que eu tinha perdido muito da minha história. Eu resolvi fazer curso de História. E vim para Belo Horizonte, fiz vestibular e entrei. Passei 4 anos na universidade, estudei todos os reis e rainhas, você pode imaginar. Nunca tive uma aula sequer sobre minha tia. Um dia eu falei isso com o professor, com o Caio Bosco. Falei, professor, passei 4 anos aqui, nunca tive uma aula sobre minha tia. Ela falou assim, você veio para o curso errado, não era história. Você tinha que estudar antropologia, estudar cultura popular. Bom, a minha tia foi rainha perpétua do Congado, que dos meses de agosto a outubro, lá no bairro São Geraldo, os grupos de Congado iam homenagear nas festas, né, da Irmandade. Eu tinha muito orgulho de ter uma tia de verdade, né, tia Gorda, que era o nome dela, foi rainha. Eu podia sentar no colo dela, entrar lá no meio do cortejo e tal. Então isso me marcou muito, né? Foi daí que você decidiu estudar o folclore? Por um problema que a psicanálise que teve que me ajudar a resolver isso. Agora, por que, Sebastião, que o folclore é tão pouco abordado no ambiente escolar? Quais razões explicariam isso? O folclore ele vira uma alegoria, um adereço. Ele não faz parte do samba enredo, da educação de uma escola. Ele tem dia marcado. Tudo que é datado e tem dia marcado para ser comemorado é porque não faz muito sentido, não está no dia a dia. Folclore se estuda na escola no mês de agosto, no dia 22, ponto. O resto do ano não se importa com cultura popular. Então não faz sentido, né, continuar com essa lógica, querer que os meninos, né, os alunos, valorizem a cultura popular, as tradições, né, a nossa identidade cultural, quando ela dá tão pouca importância para isso. E qual que seria a importância de se ensinar o folclore e as culturas populares para jovens, as crianças? O meu grande medo é quando você transforma isso em currículo, numa grade e pronto, e deforma todo o espírito, né, todo esse processo. A grande questão que eu acho é que quando uma criança vai para a escola aos 6 ou 7 anos, ele traz consigo uma cultura herdada, que muito dessa cultura no âmbito da família familiar e comunitário é a cultura tradicional. Então ele já leva isso. E ao invés da escola aproveitar isso e valorizar, a tendência dela é podar.
Então, há uma perda disso. Por outro lado, ela não cria esses espaços, não dá o mesmo peso, né, à cultura de massa, à cultura acadêmica, do que as culturas tradicionais. Por isso, ela está sempre em defasagem, sempre considerada como coisa de menor, né? Então, isso se repete, seja no nível da escola primária, seja na universidade, né? Então, é um uso inadequado, apropriado, né? A folclorização da cultura popular, que é um equívoco, né? E que eu acho que para mudar isso tinha que mudar o jeito de pensar a educação. O jeito de pensar o espaço escolar. Pensar, é. Agora, então, Sebastião, na prática, como que esse conteúdo, as culturas populares, o folclore, eles poderiam ser trabalhados na sala de aula? Eu sei que você, inclusive, já escreveu um livro para orientar os professores um pouco como trabalhar esse conteúdo. É verdade. Havia uma pergunta há muitos anos, fala-se que cultura popular e folclore estão acabando, principalmente nos grandes centros. Eu trabalhava em colégios em Belo Horizonte, na Zona Sul, e de repente eu comecei a me dar conta que os meus alunos que moram no Sion, na Savassi, no São Pedro, será que não existe cultura popular? Será que um dia eu vou ser um folclorista sem folclore? Quer dizer, a minha ciência vai acabar, eu vou viver de, sabe de quê? Eu resolvi então fazer uma pesquisa com eles sobre cultura popular tradicional nos bairros, né, mais urbanos, classe média alta de Belo Horizonte. Eu encontrei muita coisa, né? Claro que eu não encontrei congado, mas eu encontrei cantigas de ninar, provérbios, lendas, pensamentos, cantigas de roda, culinária tradicional, gíria, um monte de coisas que são das tradições populares que eles tinham. Então esse livro, chama Folclore, Roteiro de Pesquisa, ele é destinado aos professores para que possam, né, trabalhar com seus alunos, primeiro no âmbito da sua casa, da sua família, para os pequenininhos, depois no âmbito da rua, para os maiorzinhos, depois no bairro, né, com os maiores. E você, com certeza, vai encontrar muita coisa nesse sentido, né, de cultura popular presente e atual. Tião, tem um texto seu, aliás, é uma entrevista que você diz que a escola hoje ela não educa, ela apenas escolariza. Por que isso acontece? Eu queria saber de você qual que é a diferença. Para mim são duas coisas distintas, né? Educação é fim, escola é um meio, né? Eu acho que nós, seres humanos, estamos aqui de passagem, né? A vida é um turno corrido, não tem segundo turno, né? Não tem repescagem, né? A vida é uma só e você tem que cumprir algumas coisas. Eu acho que nós vivemos para ser felizes, para sermos livres, sermos educados e ter saúde. Então ter educação ou ser educado, né, é um fim. E educação é algo que só acontece no plural e que gera aprendizagem. Esse foi o grande aprendizado. Não existe educação no singular, né? As pessoas podem até aprender, mas educação tem que ser algo no plural. E tem que gerar aprender. E a gente aprende, é uma troca, você troca o que tem pelo que não tem, né? E a escola é um dos instrumentos de educação, nem o mais importante, nem o único, né? Há muitos anos eu me perguntei se era possível fazer educação sem escola ou se era possível a gente fazer escola embaixo do pé de manga. Há 25 anos. Nós aprendemos e fomos e praticamos. E descobrimos que sim, que é possível sim fazer educação sem escola, que é possível sim fazer boa escola embaixo do pé de manga. Mas descobri uma coisa fundamental, né? Só se faz a boa educação com os bons educadores. O contrário, infelizmente, é verdadeiro. Os maus educadores fazem caca educacional. E aí a grande pergunta é assim, aonde é que estão os bons educadores? E para minha surpresa, né, e a minha tristeza, é que eles não estão aonde deveriam estar, ou não vêm de onde deveriam vir sempre, que são as escolas de magistério, das universidades, que não produzem nem na quantidade nem na qualidade necessária. Então nós saímos para campo para formar, aonde os meninos, as pessoas estão, os educadores necessários para que essas pessoas, né, aprendam, né? E nisso que a gente foi aprendendo a fazer, separar. Né? São coisas, escola é importante? Né? Mas não é a única e nem sobrepõe todas as outras formas de aprendizagem.